À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao Meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, entre as 10 e as 11, com reposição entre as 19 e as 20. Hoje, como convidada, temos Rita Nogueira, é licenciada em Psicologia Clínica, com especialidade base de Psicologia Clínica e Psicologia da Educação e especialidade avançada de Psicologia Vocacional e de Desenvolvimento da Carreira e especialização em Coaching Psicológico. Estes são precisamente as áreas da nossa convidada, a doutora Rita Nogueira. O tema desta semana vem no seguimento das atividades desenvolvidas aqui também na Marcoense com conversas de pais. Esta atividade que decorre sempre com um convidado. O tema escolhido hoje, essencialmente, é precisamente coaching para estudantes e o objetivo é, mais uma vez, para refletirmos sobre a temática escolhida e dar estratégias práticas aos pais. São momentos de partilha, de esclarecimento e de dúvidas e também de aprendizagem. O tema escolhido desta semana está na ordem do dia e é pertinente. Vamos falar então com a doutora Rita Nogueira sobre este coaching para estudantes e começava por lhe dar os bons dias. Seja bem-vinda. Obrigado também por estar presente. E quando falamos de coaching, é importante percebermos antes de mais do que é que se trata, o que é verdadeiramente o coaching. Muito bom dia a todos, obrigada pelo convite. Antes de mais é importante percebermos que o coaching está na moda e fala-se muito no coaching ultimamente. O coaching é uma técnica de desenvolvimento pessoal que permite ajudar as pessoas a desenvolverem-se, a atingirem objetivos que pretendem, com base na identificação de valores, na identificação das motivações, avaliando o contexto, a realidade de cada um, percebendo quais são os objetivos que pretende atingir e dessa forma definirmos e planearmos uma estratégia, um plano de ação que deve ser cumprido, tendo por base os passos que devem ser seguidos para atingir determinado objetivo, identificando possíveis obstáculos que podem surgir na concretização de uma meta, na concretização de um objetivo e identificar também competências e potencialidades que a pessoa possa ter que possam ajudar a alavancar e a conseguir atingir determinado estado e determinado objetivo. É importante ressalvar que no processo de coaching existe aqui uma relação estruturada entre um coach profissional e uma pessoa ou equipa e que a pessoa é responsável pela condução do seu processo e pelo atingir dos objetivos a que se propõe. É responsável por concretizar o seu plano de ação de forma a atingir aquilo que pretende. O coach é um facilitador neste processo de forma a ajudar a pessoa ou então pode ser uma equipa a atingir resultados. No caso do coaching para estudantes, é importante percebermos que os pais têm aqui um papel fundamental e que devem estar sempre presentes na vida académica dos filhos. Isto até para ter um desenvolvimento muito mais de qualidade e para os alunos poderem atingir melhores resultados, se os pais os acompanhar. Sim, isso é de primordial importância, percebermos o envolvimento dos pais, a atenção, a supervisão também, o amor que têm pelos filhos, de forma a que estejam com eles, que se envolvam, e quando falamos no envolvimento dos pais, não falamos só em idades mais tenras, como o pré-escolar e primeiro ciclo. É importante que os pais acompanhem sempre os filhos em todas as fases da vida académica, porque muitas vezes existem indecisões, existem dificuldades e nessas indecisões, se não houver um suporte familiar, pode surgir um número bastante elevado de insucesso e até de interrupção dos seus percursos académicos. Ora, o coaching aqui para os estudantes é uma ferramenta extremamente importante, até para se conhecerem, fazer uma coordenação, para se organizar, para cumprir algumas metas concretamente no estudo. Sim, sem dúvida. Por exemplo, há alguns alunos que têm alguma dificuldade em organizar e planear o estudo. O coaching nesta área poderá ajudar. Não só com os estudantes, mas também dando ferramentas a todos os intervenientes educativos, aos pais, essencialmente, aos professores, a toda a comunidade
escolar, aos avós, que muitas vezes são os avós que ficam com os miúdos no pós-aulas, e é importante todos os intervenientes educativos serem também dotados de estratégias de melhoria contínua com os estudantes. Muito bem, então existem vários contextos, e neste contexto estamos aqui a falar, existem vários contextos onde o coaching, para atuar, quais são então as áreas de atuação desta técnica de desenvolvimento pessoal? Esta técnica pode ser utilizada nos mais variados contextos. Porquê? Porque é importante, é uma técnica que promove a mudança, que promove o sucesso, que leva à superação e à excelência, e pode ser utilizada em diversos contextos. Porque é importante percebermos que vivemos atualmente num mundo de constantes mudanças, de algum caos e até alguma agitação. E muitas vezes as pessoas, e neste caso os estudantes, sentem-se um bocado confusos e perdidos, sem uma orientação específica e de um objetivo daquilo que querem para a vida. O coaching pode atuar aqui. É importante percebermos que em qualquer momento da nossa vida nós somos capazes de mudar, nós temos um poder de adaptação incrível e todos nós somos capazes de mudar em qualquer momento da nossa vida e capazes de nos adaptar a diversas circunstâncias. O coaching pode ser uma ferramenta poderosa na adaptação a essas mudanças e até na forma como conseguimos atingir e delinear uma meta e atingir um determinado objetivo ou resultado. Que resultado é que esta técnica pode promover num jovem ou até mais concretamente no estudante? Uma vez que neste momento estamos a falar concretamente nos estudantes, há muitas áreas onde o coaching pode intervir, ou então muitas áreas onde os pais e os professores podem ser dotados de estratégias e podem ajudar o estudante a melhorar em alguns contextos, como por exemplo, melhorar os hábitos de estudo, melhorar as notas. Nós temos de perceber uma coisa, nós temos de perceber que existem várias fases no percurso académico, desde o pré-escolar até o ensino universitário. Nós temos de perceber as diferenças que existem em todas as fases. Não são todos iguais, existem problemáticas diferentes em todas as fases. Por exemplo, no pré-escolar, a adaptação à escola, a adaptação à socialização. Exatamente, a socialização com os outros, o relacionamento com os pares. A partir por exemplo, do terceiro ciclo e do ensino secundário, já começam aqui a surgir outras dúvidas de qual a carreira que vão seguir, qual a área que vão optar por seguir. O coaching pode ajudar aqui, pode ajudar também os estudantes a melhorarem a comunicação. Há uma fase em que eles também têm de apresentar alguns trabalhos de grupo e têm alguma dificuldade, até por timidez, alguma ansiedade, insegurança, alguns medos. O coaching pode ajudar, essencialmente, dar ferramentas aos pais para trabalharem com eles estas questões e ajudá-los a melhorar estas competências. Isto até porque hoje, com as provas orais nas salas, nas turmas, mesmo eles convivendo todos e brincando depois no recreio, quando têm que apresentar a sua prova de pé perante todos os colegas, há uma intimidação e que isto aqui, o coaching, por este contexto que eu estou a ver, é de veras importante. Sim, sem dúvida. Podem ser trabalhadas essas questões. É importante percebermos o que é que leva a estes sentimentos de insegurança e de timidez. Desde muito cedo é importante que os pais mostrem segurança e confiança nos filhos. Nós vivemos numa sociedade, e isto é cultural, em que se valoriza muito os erros. Nós valorizamos muito os erros desde tenra idade e muitas vezes, em vez de elogiar e de dar recompensas, nós focamos nos castigos, desde sempre, na crítica. Então, as crianças e os jovens crescem a aprender que o valor deles se mede pelos erros. Exatamente. E quando são expostos a uma situação de avaliação, o grande medo deles é não errar. Então é importante que desde muito pequenos os pais façam os filhos perceber que errar é humano. Errar faz parte e é no erro que nós conseguimos aprender. O erro é um importante momento para nós adquirirmos competências, para nós melhorarmos, para nós conseguirmos aprender. Então errar faz parte, todos nós erramos, errar é normal e é importante desde muito cedo que lhes sejam transmitidos estes conceitos para que eles se sintam seguros no momento onde estão a ser avaliados, que errar faz parte. Quando nós percebemos que errar faz parte, se calhar o erro vai ser menor. Então, o coaching também poderá ser aqui uma valiosa ferramenta
para os ajudar a comunicar melhor, a ter uma melhor atitude corporal, uma melhor postura corporal, uma comunicação não verbal adequada, e poderá ser vantajoso nesse sentido também. Doutora, se calhar para os jovens que estão a ouvir e que deveriam, porque isto é de veras importante para eles e para os pais também, até porque os pais depois podem-lhes incutir isto que estão a ouvir, quer citar algumas ferramentas que possam ser utilizadas e envolvidas na comunidade educativa, dificuldade em alguma área, ou dar exemplos até também concretos de alguma técnica de coaching que no dia-a-dia do estudante eles a possam utilizar? Sim, por exemplo, nós deparamos muitas vezes com a recusa em ir à escola, com a desmotivação, com alguma insegurança, com dificuldade de relacionamento com os colegas. Uma estratégia que os pais podem utilizar em casa, que é uma estratégia poderosíssima, é a escrita. A escrita tem um enorme poder de reflexão sobre as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, e enquanto nós escrevemos estamos a fazer um metapensamento. O que é isto? Aquilo que pensamos estamos a escrever e estamos a devolver a nós próprios. Então, nestas questões até de baixa autoestima, de alguma desmotivação em relação à escola, de alguma recusa, uma estratégia que os pais podem utilizar é todos os dias pedirem ao filho que todos os dias, durante 3 semanas, para efetivamente o comportamento e o pensamento se possa alterar, escrevam 3 coisas positivas que aconteceram durante o dia. É importante que os pais supervisionem esta atividade. Muitas vezes os miúdos, os jovens, não conseguem identificar 3 aspectos positivos do seu dia, e é importante que os pais também os ajudem a perceber o que é que aconteceu de bom no dia deles. Quase fazê-los ver que as situações boas que foram acontecendo. Isto, qual é o objetivo desta atividade? É que percebam que, afinal, existem coisas positivas no dia-a-dia e que é importante valorizá-las. Esta poderá ser uma das estratégias. Outra das estratégias que também pode ser utilizada em casa é os agradecimentos. É importante enaltecer a importância de agradecer. Agradecer alguma coisa que aconteceu durante o dia. Uma atividade que poderá ser gira fazer em casa é colocarem uma caixa em casa e todos os dias cada elemento da família colocam um agradecimento a outro elemento da família. E no final da semana todos se reúnem para verem os agradecimentos e conversarem sobre eles. Isto ajuda-nos a perceber que também há coisas boas e positivas que acontecem durante o dia-a-dia e que isto vai melhorar a motivação, vai melhorar a autoestima, vai melhorar a autoconfiança, pode melhorar o relacionamento com familiar, os outros, o relacionamento familiar, etc. Isto até porque o que aqui acaba por a doutora estar a dizer é que, de facto, as palavras têm uma força incrível e devemos ter muito cuidado com o vocabulário que usamos. Daí estar sempre a falar sempre pela forma positiva de que nós devemos encarar os problemas. Sim, certo. As palavras têm um poder incrível, mas mais poderoso é aquilo que nós fazemos. E se os pais forem um exemplo, terão sem dúvida uma influência poderosíssima sobre os filhos. Não é só aquilo que se diz, mas o que se faz tem um poder muito maior do que aquilo que se diz. E é importante realmente também que se transmita essa segurança, essa confiança, essa positividade para que se encarem, porque depois conseguimos dotar os jovens e as crianças a resolverem problemas, a encararem os desafios com outra coragem. Se os encorajarmos, se valorizarmos o esforço que eles fazem, nós conseguimos encorajar, dar-lhes uma motivação maior. Exatamente, eles conseguem encarar os desafios, sejam eles pequenos ou grandes desafios, com outra capacidade, e se calhar vão conseguir resolvê-los melhor do que se não tivessem esse encorajamento. Outra questão que a doutora, quando diz que foquem diariamente 3 momentos positivos da sua vida, é uma forma deles também se conhecer a si próprios. Exatamente, certo? E deles refletirem sobre aquilo que aconteceu e de refletirem sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. A partir do momento que nós tomamos aqui a consciência do que se passa, quando nós conseguimos promover aqui uma tomada de consciência, fica muito mais fácil percebermos porque é que nós temos determinado tipo de comportamentos, porque é que percebermos de que forma é que as nossas emoções e os nossos sentimentos interferem com os nossos comportamentos. E isto acaba por ser um exercício muito interessante e que se pode fazer, e é fácil de se fazer em casa, não é nada de extraordinário. Houve
comportamentos que, felizmente, com a mudança dos tempos e as mudanças também nos espaços escolares, que vieram contribuir muito para que as crianças, de facto, nesse mesmo espaço, sejam mais felizes e que possam ter outros resultados também. Sim, sem dúvida. Se realmente as crianças forem bem acompanhadas desde a tenra idade, e eu estou sempre aqui a dar o grande foco ao envolvimento dos pais, porque transmitem segurança desde sempre, é muito mais fácil para que depois, em diversos contextos, eles sejam mais capazes de agir, sejam mais capazes de resolver conflitos, sejam mais capazes de resolver até situações que lhes podem provocar aqui algum incómodo, e então estão mais aptos para serem mais felizes. Mais felizes e inclusivamente é como um alicerce de uma habitação, são importantes para depois toda a sustentação do peso que a casa em si possa levar. É o mais importante, sem dúvida. Ora, uma das grandes dificuldades também com que os pais se deparam acontece muitas das vezes com o regresso às aulas, porque as técnicas do coaching podem então ajudar e a facilitar os pais nesta tarefa. Sim, certo. O regresso à escola no pós-férias pode ser um momento complicado e até de alguma tensão. É fundamental que os pais trabalhem aqui algumas questões prévias antes do regresso à escola. Uma delas é a criação de rotinas. Claro que durante as férias há menos rotinas, podem acordar à hora que querem, têm a praia, têm a brincadeira. A praia, quando diz a praia, também se fala das férias de Natal e das interrupções letivas de Natal e da Páscoa, que têm outras atividades em que não existe tanta rotina. Então a preparação para o ingresso, novamente, o regresso às aulas poderá ser mesmo esse, voltar a ter rotinas. Então, se os pais também se adaptarem a um novo ritmo e voltarem eles próprios também a terem rotinas, os filhos vão seguir o exemplo, sem dúvida nenhuma. Então é importante estabelecer rotinas, uns dias antes do início das aulas. Os jogos de computador e de consola devem ser limitados só ao fim de semana, e eles perceberem e os pais explicarem aos filhos que só vão ter os jogos ao fim de semana, porque durante a semana o foco deverá ser a escola. O trabalho deles, que exatamente. Deverá haver uma diminuição também do tempo em frente à televisão, e muitas vezes há crianças e jovens que têm televisões no quarto. Televisões, e quando falo em televisões também falo nos tablets, nos telemóveis. A utilização destes meios antes de dormir pode prejudicar o sono, e quando nós não dormimos bem, no dia seguinte também não conseguimos ter o rendimento que devíamos ter se dormíssemos. Por isso é importante que não exista televisão antes das crianças e dos jovens dormir. Os pais podem criar em casa uma zona de estudo, uma zona específica para estudarem, com uma secretária ou um espaço que considerem que é adequado, em que tenha pouco material, tenha apenas o material necessário para estudarem, para que não haja outro tipo de distrações. E devemos, aqui uma questão e já que falamos no regresso às aulas, que devemos enfatizar, que é a importância da leitura. E desde pequeninos isto é importante nós falarmos. A leitura é absolutamente fundamental para o sucesso escolar. Quem é que deve promover esses hábitos de leitura? São os pais. Então, os pais devem ler uma história aos filhos, mas com prazer. Porque se vão ler uma história já sem vontade ou com alguma resistência, quase por obrigação, vão demonstrar também e vão fazer perceber que o ato de ler pode ser um ato enfadonho, um ato que não é de prazer, quando deve ser ao contrário. A leitura deve ser um ato de prazer e de vontade, de alegria. Então os pais devem ler uma história aos filhos pelo menos até aos 10 anos de idade, mesmo que eles já saibam ler. Devem dar importância também às imagens, porque são um poderoso aliado à leitura, porque ajudam aqui a enriquecer a leitura, e devem incentivar os filhos a fazerem questões sobre o livro que estão a ler. Isto vai ajudar a que o sucesso na escola seja
seja muito melhor, superior. seja muito superior. Isto é caso para dizer, não só dizer, mas é exemplificar, é fazer. Sempre fazer. Sempre fazer. Sempre fazer. Falou aqui numa parte muito vincada e que deve acontecer, os pais acompanharem os seus filhos, mas a doutora, se calhar, melhor que ninguém, pode ter também aqui algumas ferramentas para os pais, como conselhos de alguns livros. Que livros é que aconselha para pais e até para os professores? Temos aqui 2 livros que são muito interessantes, que eu posso aconselhar. Um deles é do Juan Fernando Bo Pérez, que se chama Ferramentas de Coaching Educativo, que são 12 ferramentas de coaching e 25 exemplos práticos. E temos outro livro, Cristina Valente, que se chama Coaching para Pais, que são estratégias e ferramentas práticas para educar os nossos filhos. Deixo aqui estas 2 sugestões, são livros de fácil leitura e com exemplos práticos que podem muito facilmente serem utilizados por pais e até por professores. Concretamente, os filhos, ao verem os pais a lerem os livros, é o exemplo. É o exemplo, não é? Que vem de cima. Sim. E que o filho depois vai acabar por, como a doutora dizia há momentos atrás, que criar os hábitos de leitura e os filhos imitar o comportamento dos pais. Doutora, neste momento, se calhar, há muitos pais que gostariam de ouvir por parte da doutora como é que eles podem, ou o que é que eles devem fazer para acompanhar os filhos no estudo, mesmo às vezes não conhecendo a matéria? Os trabalhos de casa costumam ser um grande motivo de ansiedade tanto para pais como para filhos. E muitas vezes acontece que os pais dizem que já não sabem ensinar os filhos naquelas matérias, porque já não têm o conhecimento para o fazer. O objetivo também não é esse. O objetivo é que os pais estejam presentes, que os pais mostrem interesse pelos trabalhos, por aquilo que os filhos estão a fazer. Então é importante que se perceba que um ambiente tenso e de ansiedade pode tornar a aprendizagem um tormento. E isto vai fazer com que a percepção que os alunos têm sobre a aprendizagem, sobre a realização dos trabalhos de casa e sobre o aprender, passe a ser negativa. Então, o que é que os pais, neste caso, podem fazer, mesmo não conhecendo as matérias dos filhos? Há dicas que são valiosíssimas e que eles podem colocar em prática em casa e não têm de saber tudo o que os filhos dão na escola, nem têm de saber dar as respostas. A ideia não é essa, a ideia é orientá-los, é ajudá-los. Então, uma das questões a ter em linha de conta é o horário. Os pais devem perceber qual o melhor horário para o filho para fazer os trabalhos de casa. Há miúdos, há jovens que chegam a casa e gostam logo de fazer os trabalhos de casa porque ainda estão focados. Há outros que precisam de gastar alguma energia e fazem os trabalhos de casa depois. É importante que os pais percebam qual é o horário adequado e que depois de perceberem qual é o horário adequado, que se mantenham fiéis a esse horário. O local onde são realizados os trabalhos de casa deve ser um espaço confortável, deve ser iluminado, tranquilo e silencioso, desde que não tenha qualquer outro foco de distração, como por exemplo a televisão, a rádio, nem que ninguém fale ao telefone junto do aluno que está a estudar e que precisa de alguma tranquilidade para estar focado e concentrado. Nós temos de perceber que estamos numa fase e que estamos numa altura em que o nível de concentração é cada vez menor. Porquê? Pelos diversos estímulos que existem à nossa volta, cada vez existe uma maior dificuldade em se manter a concentração por um período de tempo maior. Então nós temos e devemos proporcionar todas as condições para que o estudante consiga manter o foco e consiga manter a atenção. Ter uma secretária ou uma mesa para estudar parece óbvio, no entanto há alguns alunos que gostam de fazer os trabalhos de casa deitados em cima da cama ou deitados no chão. Se eles estiverem concentrados e se estiver a correr bem, claro que o ideal seria uma secretária ou uma mesa, mas se assim for também não há problema. O espaço onde eles estão a fazer os trabalhos de casa deverá ser agradável e confortável. Devem ter o material escolar à mão. Tudo aquilo que eles necessitam para executar aquela tarefa deve estar próximo, para que eles não tenham de estar sempre a levantar-se para ir buscar material escolar, porque o facto de estarem sempre a levantar-se vai diminuir a concentração. E antes dos estudantes começarem a fazer os trabalhos de casa, é importante que os pais se assegurem que eles compreendem as instruções do que vão fazer. E podem fazer perguntas como do género: já fizeste este trabalho antes?
tens tudo o que precisas para fazer esta tarefa. Não precisam de saber história, nem geografia, nem matemática. Basta este tipo de questões. Então, é importante que os pais reúnam com alguma frequência com os professores ou os diretores de turma dos filhos, para perceberem quais são as áreas onde eles estão melhores e quais são as áreas onde precisam de maior apoio, de maior ajuda. Mesmo que os pais não cheguem a casa no mesmo horário dos filhos, quando chegam, que se assegurem de confirmar se eles já realizaram os trabalhos de casa, de verificarem se já realizaram os trabalhos de casa. E depois os pais devem pedir aos filhos para verificar os trabalhos de casa corrigidos pelo professor. Este será um bom momento em que os pais podem elogiar o trabalho dos filhos. Podem também até aprender, não é? E também podem aprender. É um bom momento para elogiar, para dar aqui o reforço positivo e também de perceber quais são as áreas onde o filho precisa de maior apoio, de maior acompanhamento. A execução dos trabalhos de casa nunca deve ser uma luta de poder, mas sim uma grande oportunidade para estreitarem laços e mostrar amor. Doutora, de facto, notas muito importantes, naturalmente, para os pais levarem em linha de conta, juntamente com os seus filhos, nesta questão dos trabalhos dos TPCs, que é uma das partes também tão importantes na parte familiar. Em jeito de conclusão, independentemente de qualquer técnica, é fundamental referir que os valores essenciais, como a família, como a doutora acabou de falar, o diálogo, que também já falou, a partilha de experiências entre as gerações pais e filhos, e outros superam e ultrapassam qualquer obstáculo na adversidade. Enquanto psicóloga, quero reforçar a todos os envolvidos no processo da educação que nos escutam esses valores fundamentais na educação e na formação dos estudantes. O valor mais importante na educação, quer em casa, quer como estudantes, tem por base o amor. O amor incondicional que os pais devem ter pelos filhos. E quando falamos disto, não quer dizer que os pais têm de aceitar tudo o que os filhos fazem ou têm de ser permissivos ou então que devem aceitar um mau comportamento ou uma má atitude. Mas não, devem amar incondicionalmente e colocar em primeiro lugar aquilo que é de colocar em primeiro lugar. Compreender os filhos, compreender o que é que se passa com eles, ouvi-los, ter tempo para os escutar, ter tempo para os filhos. As crianças e os jovens precisam de sentir-se amados. E só depois disso é que os pais, professores e outros educadores poderão educar, disciplinar ou treinar. Sempre que há um ambiente de amor incondicional, a capacidade para aprender e para compreender novas informações é incomparavelmente maior. Por isso, o conselho que dou, que deixo ficar, é que amem incondicionalmente os vossos filhos e terão uma influência fenomenal sobre eles. Doutora, muito obrigado pela sua presença, também pelo conhecimento que nos trouxe. Aqui, da forma como falou, e eu também, mais uma vez, sublinho, a forma positiva de se passar a palavra, a forma sempre positiva para, mesmo nos erros, é isso que nós devemos, é essa lição que a doutora nos trouxe e é essa a informação que nós devemos levar em linha de conta em todos, não só na vida estudantil, mas na própria o amor incondicional também, como falou, amar verdadeiramente, não é? Amar verdadeiramente, que não significa deixá-los fazer tudo, sim, não é? Nem sermos permissivos, mas amar. E amar também implica colocar regras e disciplina e limites, mas amá-los, sem dúvida. Muito obrigado. Foi a doutora Rita Nogueira, licenciada em Psicologia Clínica e especialidade também na base da Psicologia Clínica e da Educação, que nos veio trazer, de facto, este conhecimento nesta conversa de pais, que damos por concluída esta emissão, com a promessa de voltarmos na próxima quinta-feira com mais Um Meu Marco. Até lá. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O Meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O Meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.